Seja bem-vindo à série de treinamentos aqui da Cybertech sobre Microsoft 365. Meu nome é Alan, especialista em produtos Microsoft. Eu estou aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre ferramentas Microsoft, tá? Nesse treinamento eu vou falar sobre Microsoft Bookings, né? O que é o Microsoft Bookings, né? Foi uma ferramenta desenvolvida para a Microsoft com o objetivo de auxiliar empresas que precisam de agendamento, né? Então, eu vou colocar aqui alguns cenários para vocês imaginarem se funciona para sua empresa ou não, né? Vamos dizer que você tem, por exemplo, um salão de beleza e você precisa disponibilizar algum serviço para que as pessoas possam realizar agendamento de maneira online, né? Então, o Bookings é uma ferramenta para isso. Vamos dizer que eu tenho um time de instaladores de ar-condicionado e eles têm uma determinada agenda que eles precisam seguir, mas eu quero dar a possibilidade do meu time interno poder fazer esses agendamentos para o time. Significa que eu tenho 3 instaladores, desde que um esteja disponível, eu quero possibilitar o bloqueio da agenda dele para ele saber que ele precisa ir para algum cliente, né? Então, isso também você pode fazer via Bookings. Eu quero que um cliente possa contratar esse mesmo time de instaladores, por exemplo, solicitando uma manutenção diretamente de ar-condicionado, para que ele mesmo possa fazer esse agendamento, né? Então, o Bookings também serve para isso, tá? O Bookings hoje, estamos falando aqui de abril de 2023, é uma ferramenta que está inclusa na licença Standard, tá? Para pequenos e médios negócios. E dentro dessa licença você pode ter a ferramenta de agendamento do Bookings, tá? Todo mundo tem que ter essa licença para poder utilizar? Não, somente a pessoa que edita o agendamento, tá? Então, a pessoa que cria a página de reservas, né, vai criar o catálogo de serviços, enfim, essa pessoa precisa ter a licença do tipo Standard, enquanto que a pessoa que vai receber esse agendamento não precisaria, ela pode ter outros formatos de licença, como a licença Basic, que ainda assim vai ser possível bloquear a agenda dessa pessoa através do Bookings, tá? Por que isso é interessante também? Porque o calendário é algo que está atrelado à caixa de e-mail da pessoa, né? O e-mail fica dentro do Exchange Online, então eu posso, através do Bookings, ele consegue analisar, vamos dizer que eu tenho 3 técnicos que poderiam fazer aquele serviço, e desde que um dos calendários dele esteja aberto, esse calendário, então, de dentro do Exchange Online, né, desse usuário, esteja liberado, ele também vai poder, vai liberar esse agendamento para o cliente, tá? Inclusive, você vai poder setar preço e algumas outras coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a mão na massa e eu vou dar aqui um exemplo de como criar um agendamento, por exemplo, para um time de instalação de ar-condicionado, tá? Bom, essa aqui é a tela inicial do Bookings, né? Vai aparecer os seus times, etc, né? É interessante falar que tem a diferença do Bookings com o Bookings with Me, né? O Bookings with Me foi dito em outro treinamento aqui, que você vai poder encontrar na nossa base de treinamentos, que o foco é um agendamento individual com cada pessoa, né? Para a agenda daquela pessoa. Nesse cenário, a diferença do Bookings with Me com o Bookings é que o Bookings é uma agenda de time, tá? Bom, então eu vou clicar aqui, né? Vai aparecer todos os calendários que eu já tenho disponível. Vou clicar na opção criar, né? Eu tenho algumas opções para clonar ou começar do zero. Nesse cenário eu vou começar do zero. Vou dizer que é de um time de instalação de ar-condicionado. Ar-condicionado. Se eu quiser, eu posso adicionar um logotipo. Posso escolher o tipo de negócio, tá vendo que eu estou colocando aqui, né? Pode ser para agendamentos relacionados à saúde, por exemplo, um centro de estética, massagens, enfim, coisa do tipo. Recrutamento, né? Para encontrar que é a agenda de recrutamento de um time de recrutadores, né? Que estariam disponíveis para fazer entrevista. Suporte de TI também, pedindo que um time de TI venha fazer um serviço na minha empresa, né? Então, eu posso solicitar, fazer uma solicitação via página do Bookings também de educação, serviços financeiros, vendas, e outros. Nesse cenário aqui eu vou colocar outros, né? Então, e eu posso também definir qual que é o horário comercial que esse time estaria disponível. Nesse cenário, por padrão, ele já está me dando aqui 8h30 a 5h30, tá? Então, ele está importando aqui no calendário do Outlook, que também já é o meu horário padrão de trabalho, tá? Vou clicar em avançar, e aqui ele vai perguntar, legal, quem são as pessoas que fazem parte dessa sua equipe, tá? Então, nesse cenário eu vou colocar, por exemplo, a Vanessa, então nós dois trabalhamos em conjunto. Aí eu tenho a opção de dar acesso para ela, né? Como pessoa que agenda, visualiza, ou como convidado, ou como membro da equipe, tá? Nesse cenário, eu vou colocar como membro da equipe, então é uma pessoa que também vai compartilhar a agenda comigo, tá? Nesse cenário,
além de ser administrador, a minha agenda também vai estar exposta junto com a agenda da Vanessa, tá? Então, eu poderia ter um visualizador, que é alguém que não disponibiliza agenda, uma pessoa convidada que vai analisar esses agendamentos, e o agendador, que é uma pessoa que faz a agenda, que bloqueia a agenda desse time, tá? Nesse cenário, eu vou colocar como membro da equipe mesmo, para poder olhar para os dois calendários ao mesmo tempo. Vou dar um avançar. Ok, e ele vai perguntar, tá, então qual é o serviço que você vai trabalhar? Pelo menos você pode colocar um serviço inicial aqui. Eu vou mudar isso de reunião de 30 minutos. Eu vou colocar que por exemplo, manutenção de ar-condicionado. Legal, então quanto tempo que é a minha expectativa, né, para fazer essa manutenção de ar-condicionado? Vamos dizer que eu vou dizer que são 2 horas, e eu vou disponibilizar esse serviço de segunda a terça, quarta, né, de segunda a sexta que eu trabalho, e também ele pode dar como opção de tornar uma reunião do time ou não, tá? Por quê? Imagina que, sei lá, eu sou, por exemplo, um psicólogo, né? E daí, como psicólogo, eu quero ter agendas, né, reuniões através do Teams, que é onde eu vou fazer um acompanhamento, um agendamento com o meu, enfim, com o meu paciente e tudo mais. Então, eu posso deixar para ser uma reunião do Teams ou não, né? Nesse cenário aqui, com a manutenção de ar-condicionado, eu vou fisicamente, né, meu time vai fisicamente até o cliente. Então, eu vou tirar essa opção aqui, atualizar serviço, ok, ele já mudou aqui para mim, tá? Posteriormente, você vai poder adicionar mais serviço, vou dar um avançar também. E ok, como que eu posso, né? Quem pode agendar compromissos, né? Então, sem autoatendimento, os compromissos somente no aplicativo do Bookings, né? As pessoas da minha organização, então só todo mundo que trabalha comigo dentro do meu ambiente Microsoft 365 vai conseguir fazer esse agendamento, ou, nesse caso, alguém, né? Que traduziram, deve ser somebody, alguma coisa assim. As pessoas ou qualquer pessoa podem reservar com uma página pública de autoatendimento, tá? Nesse cenário, eu vou deixar como página pública de autoatendimento, porque eu quero expor isso, por exemplo, no meu site, tá? O que é legal, ele vai criar uma página, então se você vai lá no seu site externo e colocar, agende agora uma instalação de ar-condicionado, você poderia clicar nesse botãozinho e com essa página externa a pessoa vai poder fazer o agendamento, tá? Então eu vou clicar em criar, ok, ele vai levar um tempinho aqui e vai fazer a criação dessa página para mim, tá? É importante dizer que ele, nesse meu cenário, ele vai criar uma página externa, né? Então, onde o próprio cliente final vai poder fazer o agendamento e muitas vezes trocar essa agenda e tudo mais. Legal, então aqui o Booking, né, instalação de ar-condicionado já está pronto para reservas nesse link aqui. Se eu quiser, eu posso clicar em compartilhar, ele vai perguntar para onde que eu quero mandar, né? Vou clicar aqui em copiar, vou abrir numa janela anônima só para vocês verem como que funciona. E daí eu já tenho aqui o meu agendamento, né? Então eu tenho eu posso, né? Eu vou adicionar mais serviços, vão aparecer aqui qual a reserva que eu quero. Nesse caso, eu posso selecionar qual é a pessoa que eu vou querer, né? Pegar aquele agendamento. Nesse caso, o Alan não está disponível no dia 17, porém a Vanessa aparentemente está disponível. Eu conseguiria pegar um horário com ela, tá? Se eu colocar alguém, ele vai tentar pegar a primeira pessoa que estiver disponível. Nesse cenário, se ele queria exclusivamente comigo, ele não conseguiria essa agenda, porque eu não tenho mais nenhuma agenda disponível no dia 17, tá? Se fosse no dia. Na terça-feira eu também não tenho. Então na quarta-feira eu já teria alguma agenda aqui que daria para pegar comigo, tá vendo? O horário já muda conforme eu seleciono quem é o profissional que estaria disponível, tá? Se eu selecionar alguém, ele vai tentar pegar todas as agendas disponíveis, tá? Qual é o horário que eu quero utilizar, né? Se for de vários países, então é importante essa questão, né? Por padrão meu é Brasília, tá? E qual é as informações da pessoa que quer fazer o agendamento. Então, eu vou colocar, sei lá, vou colocar meu nome aqui, Alan Teste, vou dizer que é no meu e-mail do Outlook mesmo. Vou colocar qual é o endereço que ele tem que ver, rua teste, vírgula, nananã. Meu número de telefone para a pessoa poder entrar em contato comigo, né? Se eu quiser colocar, eu vou colocar observações adicionais. São 2 máquinas de ar condicionado. Legal, então eu coloquei aqui essas informações e já vou clicar no reservar, né? Perfeito. Então aqui ele está reclamando. Eu não selecionei o horário que eu quero serviço. Vamos dizer que eu quero serviço às sei lá, 9 da manhã, por exemplo, e eu vou clicar aqui na opção reservar. Perfeito, então já está reservado aqui, né? Eu agendei, né, esse Alan Teste, a pessoa agendou que pegou a agenda da Vanessa Moraes, que é a pessoa que vai
necessariamente executar esse serviço, tá? Eu posso reagendar, posso cancelar a reserva ou posso criar uma nova reserva, tá bom? Então, isso rapidamente foi a criação aqui de um serviço no Bookings, tá? Bom, então, além disso, o que que eu posso fazer, né? O Booking já está criado, eu entrei aqui nele para poder observar. Aqui ele vai me mostrar já as agendas, né? Então já tem, tá vendo? O Alan Tesh bloqueou essa agenda no dia 14, né? E que acabou pegando a agenda da Vanessa. Clicando aqui eu consigo olhar, né? Então, por exemplo, o Alan não estaria disponível porque ele está ocupado, mas a Vanessa acabou pegando a agenda. Eventualmente posso vir aqui e editar esse agendamento. Consigo pegar o telefone da pessoa, né? O e-mail e tudo mais, né? Qual o endereço que ela colocou, as observações que ela adicionou também, e poderia, se caso eu queira, cancelar ou atualizar a reserva, tá? Nesse cenário eu não vou fazer nada, vou deixar ele aqui, tá? E é isso. Então, como que funciona? Nessa telinha aqui, que é a telinha de calendário, eu consigo gerenciar a minha semana de trabalho, tá? Eu poderia colocar folga, né, para dizer que em determinado período, além disso, vai ter um feriado específico, ou meu time na quinta, enfim, estou fazendo uma emenda de feriado, eu posso vir aqui e também colocar que essas pessoas elas vão ter um período de folga aqui, por isso não pode bloquear a agenda, tá? Ou uma pessoa saiu de férias, enfim, você pode fazer esse tipo de coisa no Bookings, tá? Aqui na página de reserva, você consegue fazer algumas edições, tá? Então, qual é o link que eu estou utilizando? E esse inserir quer dizer que é de embedar, né? Vou embed, né? Vou pegar esse código aqui e eu poderia colocar dentro da minha página web. Ou eu coloco o link, né, que poderia colocar no HTML diretamente, ou eu posso colocar um iframe, que ele vai colocar um componentezinho e eu poderia passar para o meu desenvolvedor do meu website para colocar no meu site, tá? Aqui também é o link, né? Se eu pegar esse link e copiar aqui, ele vai poder utilizar. Eu posso alterar, né? Eu tinha colocado que qualquer pessoa no mundo sem login poderia acessar, ou se não, posso colocar somente pessoas da minha organização. Isso também é bem interessante para, por exemplo, sei lá, agendamento de serviços no RH, por exemplo, ou coisas do tipo, você poderia utilizar somente pessoas da minha organização, tá? Então, eu mandar por e-mail, por aí vai. Bom, o acesso da página de negócios, né? Então, desative a indexação direta do mecanismo de pesquisa da página de reserva, requer uma senha de uso único para criar reservas. Então, você também pode dar essas duas opções, para ele criar uma senha a cada nova reserva e também para não indexar em mecanismos de busca, como Bing e Google, tá? Consentimento para uso de dados, você pode colocar aqui e colocar uma mensagem, por exemplo, de um NDA ou da LGPD, de acordo com o que fizer sentido para a sua empresa, tá? A política de programação padrão, né, ele sugere 30 minutos de incremento, né, prazo mínimo de entrega são 24 horas para reservas e cancelamentos, né, e o prazo máximo de 1 ano. Eu posso limitar aqui quanto tempo eu quero que no futuro as pessoas bloqueiem a minha agenda, tá? Notificar as empresas por e-mail quando uma reserva for criada ou alterada, então, né, as pessoas que forem dessa reserva, quando for reservado um bloqueio, ela vai receber um e-mail, né? E também enviar um convite de reunião para o cliente, se precisar, tá? Então, aqui você pode colocar também, ele vai tentar mandar um e-mail para o cliente bloqueando a agenda dele, falando, ó, tem um convite aqui, quando ele aceitar também, vai marcar na agenda dele, mesmo que seja Outlook ou Gmail, coisas do tipo, tá? Permitir que as pessoas escolham uma pessoa específica. Vamos dizer que eu não quero, né? Eu quero só deixar meu time de maneira genérica e eu não quero que seja possível selecionar especificamente em quem vai cair, tá? Bom, e também disponibilidade geral, né? Reservável quando a equipe estiver disponível, não reservável se quiser bloquear, ou horas personalizadas com uma recorrência semanal também. Esse daqui é o que eu recomendo, tá? Então, você poderia utilizar e também tem essa opção de definir disponibilidade diferente para o intervalo de datas, né? Então, sei lá, na Páscoa eu vou trabalhar mais, ou no Natal, ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, é possível você também fazer esse cenário. Bom, no personalizar sua página, o que você pode fazer, né? Você pode usar esse modelo, recomendo usar o novo, né? No clássico é o modelo mais antigo, né? Mas o novo você pode selecionar qual é o tipo de cor que você vai utilizar, né? Ó, definir cores personalizadas para sua página. Então, você pode usar aqui uma corzinha hexadecimal. Se não souber, é só jogar no Google, né? O cor hexadecimal, tá? E você vai conseguir achar uma cor exatamente da sua empresa, tá? E exibir o logotipo da empresa na sua página de reservas também, tá? Então, você pode associar o seu logo com a sua página de
reservas, tá? E qual o fuso horário que você vai utilizar, né? E mostrar os intervalos de tempo no fuso horário comercial também que você pode flegar aqui, tá? Nesse cenário a gente está usando um customizado que é de Brasília, mas, enfim, vocês poderiam modificar, mas por padrão podem deixar. Bom, então, depois aqui, né, essa parte de customização da página de reservas, né, clicando aqui no menu cliente, eu me adicionei, né, como cliente previamente, tá vendo? Então ele falou quais são os serviços que essa pessoa tem, qual é o endereço dele, etc. E você pode clicar aqui em editar cliente, e você vai poder editar os dados do seu cliente, tá? Como o número de telefone comercial, etc, né? E as demais informações, eventualmente, que vai ajudar você a, enfim, gerenciar melhor aí os seus clientes, né? Por exemplo, a data de nascimento, eventualmente você pode utilizar para alguma campanha de e-mail marketing, enfim, coisas desse tipo, tá? Clicando aqui, ó, em livros de manutenção, né? Desculpa, em livro de compromisso, você consegue ver quais compromissos que ele tem agendado aqui, tá? Que dia que ele tem e tudo mais, tá? Então, para cada cliente novo que você tiver, ele vai fazer isso. Você pode adicionar também novos clientes por aqui, e se você achar relevante, você pode também importar via arquivo CSV, tá? Você vai preparar aqui um formato de clientes para importar ele na sua base de clientes do Bookings, tá? Bom, agora clicando aqui em equipe, o que que a gente consegue ver? Quais são os dados das pessoas que fazem parte da equipe que você está distribuindo, tá? Então, nesse cenário aqui eu tenho o meu perfil, né? Principalmente, tenho também o perfil da Vanessa, tá? Você pode colocar uma segunda equipe aqui, montar essas pessoas e também ter dentro do mesmo booking, se você tem duas equipes que atendem dentro do mesmo agendamento, também é possível fazer isso, tá? Tipo, com datas de folgas diferentes, e tudo mais, tá bom? Então, ó, falando se é reservável, quando, né, as vezes que foi e tal, enfim, depois eu vou mostrar, assim, essa parte de serviços que, por exemplo, a gente tem aqui, né, a Vanessa tem no dia 19, mostrando que tem um agendamento que ela precisa fazer. Se eu clicar em mostrar no calendário, vai mostrar o calendário dela, né? Então, quais são os serviços que ela já tem agendado em seguida, tá? Nesse cenário não tem nenhum serviço atribuído, depois eu vou mostrar isso para vocês, como que a gente consegue vincular um serviço a um conjunto de pessoas, tá? Bom, então também você pode adicionar aqui as pessoas que fazem parte da equipe e lembra, né? Você pode filtrar quais são as funções que você quer, tá? Bom, aqui em serviços, legal, eu coloquei um serviço de manutenção de ar-condicionado, mas eu vou adicionar um segundo, que é um serviço de instalação de ar-condicionado, que é um serviço diferente, né? E daí eu poderia colocar uma descrição adicional, né? Eu vou simplesmente copiar e colar aqui, né? Onde esse serviço é prestado, ou é diretamente na casa do cliente, ou é uma reunião online. Quantas horas duram? Eu vou colocar 4 horas, né? Quer dizer, aqui eu coloquei em dias. Então, eu vou colocar 0 dias, 4 horas de duração, ok? Tempo de buffer, né? Que é para quando você uma diferença de uma reunião para outra, né? Então, ele são 4 horas, mas ele precisa de 1 hora de deslocamento para voltar para o escritório. Então, você pode adicionar o preço, o tempo de buffer, tá? Aqui no preço, você pode selecionar como que você vai colocar. Vamos dizer que é um preço fixo que eu vou fazer essa instalação e custa, sei lá, R$ 500 esse serviço, tá? Quantas pessoas vão fazer esse projeto? Pode ser uma ou duas, né? Vou colocar aqui só uma pessoa que faz. E permite que os clientes gerenciem o compromisso quando ele estiver sido agendado por você ou pela sua equipe. É uma opção também para o cliente poder, por exemplo, cancelar o serviço que você agendou, né? Não é um serviço que ele agendou via página do Bookings, tá? Então, aqui, perfeito, né? Já fiz essa configuração. Disponibilidade, né? Qual é o incremento de tempo, o mínimo para agendar, o prazo máximo, né? No futuro para colocar. Quem são as pessoas, né? Que fazem parte dessa equipe, né? Eu vou selecionar, por exemplo, o Alan e a Vanessa também são duas pessoas que fazem isso. Posso escolher uma equipe única ou várias equipes que vão também trabalhar, né? Então, perfeito. Já fiz aqui essa configuração. Isso é bem legal, tá? São campos personalizados. Vamos dizer que eu preciso do e-mail do cliente, eu preciso do número de telefone, então eles são obrigatórios, tá? Endereço, anotações também, mas vamos dizer, aqui para mim é relevante saber qual que é, por exemplo, sei lá, aí ao invés de pergunta texto, né, posso colocar uma pergunta suspensa, né, ou colocar uma pergunta do tipo texto. Vou colocar aqui uma pergunta suspensa.
E vou escrever, né? A instalação elétrica já foi feita. Aqui eu vou colocar uma opção como sim, e a segunda opção eu vou colocar como não, né? Então, meu time já vai poder saber se está com a configuração, a instalação elétrica, ela está certinha, tudo bem? Então, é uma opção bem interessante, tá? Que você pode colocar. Ah, desculpa, eu acabei apagando aqui, vou deixar para poder mostrar. Instalação elétrica. Sim. Ok. Então, salvei aqui as alterações, né? Um campo personalizado. Você pode colocar os que fizerem sentido para você, tá? Notificar as pessoas do seu time e também o cliente, né? Quando for confirmado. Tá? Então, aqui você pode colocar links adicionais ou textos adicionais para você poder modificar a mensagem para o cliente, né? Então, vou colocar, por exemplo, ó, cancelamentos devem ser executados pelo menos 24 horas do serviço ou serão cobrados. Tá? E também você pode adicionar lembretes por e-mail, né? Para você poder fazer esse agendamento, tá vendo? Então, um dia antes ele vai mandar um e-mail falando, ó, amanhã tá chegando esse seu compromisso, né? Então, também acompanhamento para ele notificar, falando, ó, esse compromisso vai começar em seguida, tá? Aqui nesse cenário, ele tá colocando 15 minutos depois, tá? O acompanhamento, né? Que é após executar o serviço. Bom, legal. Vou clicar aqui. O preço não está formatado corretamente. Assim, deixa eu pegar aqui a informação de preço. Vou colocar só 500, que eu acho que ele não aceita valor quebrado. Então, perfeito. Então, eu já tenho também um serviço de instalação e outro serviço de manutenção, tá? Então, aqui no serviço de instalação, eu coloquei qual é a equipe designada, né? E aqui, o de manutenção eu não tinha colocado. Então, eu posso editar esse serviço aqui, e aí eu vou também colocar aqui, na verdade, esse serviço, a única pessoa que faz, por exemplo, é a Vanessa, tá? Então, eu vou dar um salvar aqui, e perfeito. Então, eu tenho dois serviços, né? Um de instalação de ar-condicionado e um de manutenção de ar-condicionado, tá? Então, quando eu vou, então, ok, tá tudo salvo aqui. Então, quando eu vier aqui na minha página de reservas, né? Vou dar um copiar, deixa eu abrir novamente uma janela anônima, sim. Então, eu vou ter, deixa eu jogar o link aqui. Ah, perfeito. Tem um serviço aqui, né? Instalação de ar-condicionado, que é instalação de ar-condicionado ou manutenção de ar-condicionado. Esse daqui custa R$ 500, e esse eu não coloquei nenhum valor, né? Eu coloquei aqui, é a única pessoa que aparece disponível é a Vanessa, que eu falei que só ela faz parte dessa equipe. Enquanto eu seleciono aqui a parte de instalação, ele vai me dar a opção de pegar o meu calendário ou o calendário da Vanessa, tá? Aqui não está aparecendo porque não deu a opção da pessoa selecionar quem é o funcionário que vai atender. Já aqui eu dei a opção de selecionar, mas nesse cenário só a Vanessa faz parte do time, tá? Então você pode criar toda essa customização de acordo com o que for mais relevante para o seu negócio, tá? Então eu vou colocar aqui mais uma agenda, por exemplo, uma agenda de teste. Vou falar que é o Alan Teste também que está fazendo aqui. Um número de telefone qualquer, algum outro texto. Ok, perfeito. Então, consegui também fazer o agendamento aqui da instalação do ar-condicionado, tá bom? Bom, então, basicamente é isso, tá? Aqui informações do negócio, você pode colocar o nome por exemplo, vou mudar o detalhe, vou colocar aqui, sei lá, Sagutec, e o endereço da empresa, qual que é o site que a gente possui aqui da Sagutec, enfim, diversas outras informações, como a RL de termos e condições, política de privacidade, adicionar logotipo também, né? Vou colocar, deixa eu ver se eu tenho um logo fácil aqui para eu colocar. Tadam, tadam. Vejo que não tem nenhuma imagem fácil aqui. Imagens. Tadam.
colocar esse logo aqui mesmo. Ok, poderia, né, colocar outras informações, deixar branquinho. Salvei as alterações, qual é o horário comercial que a minha empresa trabalha, né? E também você pode usar o serviço de comunicações do Azure com o Booking. Isso é bem legal, porque você tem um serviço de barramento. É bem legal, é uma ferramenta um pouco mais avançada, mas você pode utilizar para lançar cada evento que acontecer aqui de agendamento no barramento do Azure para poder disparar uma série de outras automações, tá? Então é algo bem interessante também. Clicar aqui em salvar, né? E também você pode ter outras integrações. Então toda vez que uma reserva acontecer aqui, eu quero que dispare, por exemplo, determinado fluxo de trabalho, tá? Mais para frente, no segundo treinamento de Power Automation, eu vou voltar nesse assunto, tá? Então, a ideia é a gente mostrar como que você consegue jogar, talvez, o Power Automation dentro do Planner para, cada vez que uma nova reserva cair, ele colocar uma demanda para o time de instalação saber que ele precisa fazer aquele agendamento, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do treinamento e até a próxima. Tchau.